Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Muito boa tarde, queremos saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bitoria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, o presbítero Elionay Alves, o diácono Max Glendel, este que vos fala, e também o diácono Edivan Cordeiro, e na parte técnica, o auxiliar Mateus Espíndola. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Momento de oração. Queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, queremos convidá-los nesse momento, esse que vos fala, o diácono Edivan. Queríamos convidar você a juntos pedirmos a bênção, a direção de Deus sobre esse momento, onde quer que você se encontre. Se você não pode, é claro, estar dirigindo algum veículo, você não pode parar, mas você pode em pensamento acompanhar conosco a nossa oração e ao mesmo tempo confirmando e pedindo a Deus essa bênção sobre a sua vida. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te por estarmos aqui em mais uma tarde de quinta-feira. Rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, e rogamos por aqueles que nos ouvem, Senhor, aqueles que têm uma fé definida, aqueles que ainda não têm, aqueles que não Te conhecem, Senhor, que nessa tarde algumas dúvidas sejam esclarecidas, ó Deus, sobre cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa, através da lição de hoje, da Tua palavra, possam vidas serem tocadas e transformadas, em nome de Jesus que Te pedimos e Te agradecemos. Muito bem, você que está nos acompanhando aí, são agora exatamente 14h09. Vamos ouvir agora um louvor na voz de Canção e Louvor da dupla Muito Além do Céu. Medite na letra deste hino. Deus tem uma palavra para o seu coração. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Saudações. Muito bem, querido ouvinte da Bitoria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. Deus abençoe a cada um aí que está sintonizado na programação da nossa igreja. Deus abençoe. Nós queremos mandar um abraço aí especial para o nosso irmão Ricardo aí de Serra dos Ventos, o nosso irmão Vando também de Serra dos Ventos, o pessoal do Fabrico está trabalhando nesse momento, mas estão sempre antenados na programação do Em Defesa da Fé. Mandamos um abraço também para o nosso irmão Dorico, lá da Esquadra Vidros e Ferragem. Quero mandar também aqui um abraço especial para um grande amigo e irmão meu, Erlson, tá aí na sintonia do programa Em Defesa da Fé. Que Deus abençoe, meu amigo, você e sua família e todos os demais ouvintes que estão acompanhando a programação do Em Defesa da Fé. Que Deus abençoe.
Meus queridos, queremos também aproveitar esse momento e mandar saudações aos nossos irmãos que estão nos ouvindo ali do bairro do Portal Kennedy. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Também aos demais irmãos e amigos que também patrocinam o programa, toda a programação que temos aqui na Rádio Biturí, todos os nossos patrocinadores. Que Deus em Cristo vos abençoe. Mandamos saudações para o nosso irmão Diácono Raimundo, com a sua esposa, e também um alô especial para a minha esposa, irmã Márcia. Que Deus possa estar abençoando todos os demais irmãos. Queridos ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Eleonai Alves, e com muita alegria queremos também, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma saudação especial aos nossos queridos irmãos da congregação no bairro do Maria Cristina. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está sintonizado conosco nesta tarde. Em nome de Jesus, enviamos uma saudação aos jovens, aos adolescentes, ao Conjunto Canaã, que estará completando o seu 14º aniversário neste próximo domingo, ali naquela congregação. Que Deus abençoe a cada um. Lembrando que hoje à noite teremos mais um culto de doutrina e todos estão cordialmente convidados para estarem sendo abençoados uma vez mais pela palavra de Deus. Enviamos também uma saudação aos nossos irmãos nas vilas, aos irmãos da congregação em Lagoa da Chave, em Vila Raiz. Que Deus abençoe presbítero Luciano e família. Aos irmãos da congregação em Taboquinha, presbítero Milton e família. Água Fria, presbítero Girlei, Chucuru, diácono Clemerson. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Leitura Bíblica. Muito bem, querido ouvinte, neste momento queremos vos convidar para estarmos lendo a palavra de Deus. E se você tiver ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada, você também poderá nos acompanhar nesta tarde em nome de Jesus. A leitura bíblica desta tarde encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5, que nos diz a palavra de Deus: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. O que a Bíblia diz? Queridos ouvintes, com muita alegria está começando o quadro Que a Bíblia Diz. Agradecemos a Deus por sua audiência e que Ele continue abençoando você e toda a sua família. No programa de hoje iniciaremos um assunto de grande importância sobre as 7 cartas do Apocalipse. Veremos o que Jesus tinha a dizer sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, levando em conta as necessidades específicas, forças e fraquezas de cada congregação. E para tanto, iniciaremos hoje falando sobre a primeira carta que foi escrita à igreja em Éfeso. Éfeso era uma igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Até o próprio Cristo elogiou os crentes daquela igreja. Eles eram uma referência para toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com esta igreja. Você quer aprender mais sobre este assunto? Então continue conosco no seu programa Em Defesa da Fé. Diácono Edivan, a título de introdução, quais informações poderíamos trazer primeiramente sobre a cidade de Éfeso, seus habitantes, sua cultura, na época em que esta carta foi escrita?
Boa tarde, meus queridos amigos, a paz do Senhor, presbítero Leonai. Hoje é um tema muito conhecido por muitos de nossos irmãos e às vezes até por aqueles que são curiosos da história, da filosofia. E é importante nós termos essa visão, porque é possível fazermos um paralelo entre a cidade de Éfeso e a igreja, ao mesmo tempo que é possível fazermos um contraste entre a cidade de Éfeso e a igreja em Éfeso. Então, primeiro, com relação ao desenvolvimento dessa cidade de Éfeso, porque ela cresceu tanto, é importante compreendermos que não é diferente dos nossos dias. Para que uma região ou localidade ela cresça, ela precisa estar, em primeiro lugar, geograficamente bem situada. Por estar geograficamente bem situada, ela vai favorecer o crescimento. E Éfeso é uma cidade que, do ponto de vista geográfico, ela foi estabelecida e desenvolvida a partir da Ásia Menor, que nada mais, nada menos era do que uma província, a principal capital da província romana. E isso contribuiu muito para que ela estivesse geograficamente bem situada. Um outro fator que contribui para a cidade de Éfeso é o que nós olhamos, que para que haja esse desenvolvimento na cidade de Éfeso, ela precisa de duas coisas importantes para o mundo do universo dos negócios. Primeiro, ela precisa de uma escoação de produção, ou seja, a escoação de produção ela ocorre principalmente por duas vias: a rodovia, que existia naquelas épocas não pavimentadas, mas eram estradas, e a hidrovia, uma vez que próprio Éfeso ela continha ali um porto. Então isso fazia com que houvesse um grande escoamento de produtos e serviços, fazia com que a cidade ela crescesse e desenvolvesse. Além disso, a cidade ela tem um atrativo, o que chamamos hoje, na linguagem dos nossos dias, o mundo do entretenimento. É claro que hoje está muito associado às tecnologias, mas na época Éfeso ela dispunha de um anfiteatro, e nesse anfiteatro, para você ter uma ideia das dimensões, de quanto eu não vou falar das dimensões, mas da capacidade que ela tinha de suportar, aproximadamente quase 30 mil pessoas cabiam no anfiteatro. Então eles se situavam ali e participavam de grandes eventos. A população, para você ter uma ideia de tão grande era o anfiteatro, que a população de Éfeso tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Então você tem aí cerca de 30 mil pessoas participavam de eventos no anfiteatro. Contudo, também, isso nós estamos vendo os benefícios que Éfeso tinha, mas há um grande problema em Éfeso também, porque ela tem uma religião politeísta. É onde se situa, se desenvolve-se grandes festividades na época, em que levava muitas pessoas, não só da Grécia, mas também de todo o contingente vizinho da Ásia Menor e também da Ásia Maior, levavam as pessoas para que cultuasse a chamada deusa Diana, que na verdade é Diana para os romanos, mas para os gregos é Artemis. Artemis, para os gregos era Artemis, mas para os romanos era Diana. Então há um grande contingente de pessoas que se deslocam para prestar o seu culto. Então essa é a visão que nós temos da cidade, em termos gerais, de Éfeso, que levava um grande número de pessoas e também tinha uma população muito heterogênea, formada não só por gregos, mas romanos também, bem como judeus. E só para concluirmos, presbítero Leonai, só para fazermos um paralelo, que é importante para a gente compreender, o paralelo é o contraste. O paralelo é que tanto Éfeso como a igreja tinha líder. Éfeso tem um líder político, a partir da figura do imperador, e a igreja tem um líder eclesiástico, a partir do seu ministro. Éfeso é uma cidade próspera. A igreja de Éfeso ela também é próspera. Como eu acabei de citar, é uma cidade homogênea. A igreja em Éfeso também tem uma população homogênea de diferentes pessoas. A cidade de Éfeso ela sofreu ataques. A igreja ela sofre não ataques físicos, mas sofre ataques do ponto de vista não só intelectual, mas também do ponto de vista doutrinário. A cidade de Éfeso ela tem obras, porque eles trabalharam muito para que ela crescesse. E a igreja de Éfeso também tem obras.
Contudo, o contraste, qual é o grande contraste? É que Éfeso é uma cidade muito voltada para o politeísmo, a igreja é monoteísta. Éfeso é uma cidade muito voltada para a imoralidade e a igreja é voltada para a moralidade. Éfeso está espiritualmente morta, a cidade, enquanto que a igreja ainda está espiritualmente viva. Então esses são alguns dos elementos que a gente pode observar, acrescentando, não podendo deixar de lado, que também era um centro do ponto de vista filosófico, em que se desenvolvia muitas filosofias e que mais adiante a gente vai dentro disso argumentar. Então esse é o contexto geral, ouvintes e presbiterianais, que a gente pode tirar da visão que a gente tem de Éfeso e também desse contraste que a gente vê entre Éfeso, a cidade, e a igreja de Cristo em Éfeso. Muito bem. Diácono Max, acabamos de entender como era o cenário sociocultural quando a carta à igreja em Éfeso foi escrita, mas o que poderíamos trazer a respeito daquela igreja? Como foi o seu início, qual o histórico que ela tinha e quais as qualidades que Jesus elogiou nela? Muito bem, presidente Leonai, amigos ouvintes da programação do Em Defesa da Fé. Importante salientar, a princípio, que a palavra Éfeso significa desejável. Éfeso é a igreja que começou bem, mas havia abandonado o que lhe deu o conceito de desejável, o primeiro amor. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária por volta do ano 51 depois de Cristo. E era uma igreja que tinha sido muito bem estabelecida na doutrina apostólica. O apóstolo Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos, conforme vemos no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados. Aquela foi a cidade que o apóstolo Paulo passou mais tempo em estadia durante suas viagens missionárias. E o próprio apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 27, que jamais deixou de anunciar àquela igreja todo o desígnio de Deus. E é importante aqui também, presbítero Leonai, diácono Edivan, amigo ouvinte, entender que pelo teor e o conteúdo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, da carta que o apóstolo Paulo escreveu, observa-se que algumas qualidades naquela igreja, algumas qualidades existentes. A princípio, Éfeso era uma igreja espiritual, era uma igreja que tinha uma liderança consolidada, e a gente vai observar isso ali no capítulo 20, versículo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. E era também uma igreja teologicamente madura, de acordo com Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 15, e Apocalipse capítulo 2 e versículo 2, quando o próprio Senhor Jesus diz que aquela igreja tinha posto à prova os falsos apóstolos e os falsos ensinos disseminados por eles, e os tinha achado mentirosos. Outra qualidade que vale destacar é que a igreja em Éfeso era uma igreja incansável no trabalho ao Senhor e que não media esforços para fazer a obra de Deus, conforme nós vemos no capítulo 2 e versículo 3 do livro do Apocalipse. A igreja também tinha uma virtude que hoje está entrando em extinção: a paciência. Hoje nós vivemos em meio a uma geração imediatista que quer tudo para agora e que alcança o mundo na ponta dos dedos, em seus smartphones, com processadores de última geração. E dia após dia essa virtude vem se extinguindo. A paciência, contudo, é uma virtude forjada na antessala das dificuldades e moldada no consultório do tempo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, que as dificuldades produzem a paciência, e a paciência produz a maturidade ou o caráter aprovado. E tudo isso produz em nós a verdadeira esperança que está depositada no Senhor. Esta era uma das virtudes das quais aquela igreja possuía. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, Jesus diz para aquela igreja: e sofreste e tens paciência. Basicamente, esse é o histórico e as qualidades daquela igreja.
Muito bem, querido ouvinte, nós vamos neste momento para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos retornando falando sobre este importante assunto nesta tarde. Éfeso, a igreja do amor esquecido. Permaneça conosco e com certeza Deus continuará te abençoando em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente, Pastor Ailton José Alves. Coordenação local, Pastor Hélio Ribeiro. Participe. Muito bem, querido ouvinte, já retornamos nesta tarde com o seu programa Em Defesa da Fé e neste momento daremos continuidade ao assunto que estamos falando nesta tarde, iniciando o tema As 7 Cartas do Apocalipse. Hoje estamos falando sobre a primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso. Éfeso, a igreja do amor esquecido. Diácono Edivan, além das qualidades que Jesus elogiou na igreja em Éfeso, como foi falado no bloco anterior, havia também um sério problema com aquela igreja. O que o Senhor poderia nos falar sobre o grave problema da igreja em Éfeso e qual a orientação que Jesus trouxe para ela? Nós sempre entendemos e compreendemos por uma questão didática que o texto ele se dividiu nessas 3 formas, né? O elogio, em que foi citado, em que o Senhor fala sobre alcança as obras, o trabalho e a perseverança, uma vez que as obras estão ligadas a ações, o trabalho ao serviço e a perseverança à resistência, a capacidade de esperar. Contudo, Jesus entra agora, passa do elogio para censura e depois ele vai passar da censura para a promessa ou o resultado, o favorecimento. Contudo, com relação especificamente à censura, Jesus ele faz uma observação referência a o termo de abandono. Se nós percebermos, ocorre o termo abandono, ele é de forma explícita e implicitamente exposto no texto, porque o abandono ele acontece pela igreja. Então ele abandona o que é correto, mas depois Jesus ele mesmo pede que ela faça um abandono, mas agora do que é errado. Então a igreja ela abandona o que é correto, que seria a prática do primeiro amor, mas Jesus agora pede que ela abandone o que é errado, que é deixar e se arrepender, voltar onde ela caiu. Então vamos ver lá. Primeiro ele diz que ela volte, ou seja, quando ele diz que ela precisa voltar, observe que a igreja agora, eles estão caminhando numa direção errada. Eles não estão na mesma direção de antes. Eles estavam em uma direção, em um norte. Quando o Senhor diz agora volte, o Senhor estava dizendo para eles, a advertência era que eles estavam indo na direção errada, portanto eles precisavam voltar. Quando diz que observe o lugar onde caíste, precisamos entender que Deus não estava, que o Senhor não estava se referindo para que eles voltassem à prática da queda, não, pelo contrário, estava dizendo que eles precisavam fazer uma retrospectiva sobre onde, como eles caíram, para que não tornasse a praticar ou não cair novamente. Então, primeiro, eles estavam na direção errada, precisa fazer uma retrospectiva, e agora, quando diz arrepender-se, eles precisam, portanto, o arrependimento é um abandono, é o deixar. Eles precisam agora ter dentro de si uma avaliação introspectiva de que eles precisam ter um arrependimento para continuar a seguir em frente. Portanto, essa igreja de Éfeso, ela passa por essa experiência, e a prática que nós trazemos para nossos dias não é diferente. Nós, como igreja do Senhor, ou você que está nos ouvindo agora, precisa fazer essa análise da sua vida, precisa compreender,
porque geralmente nós caminhávamos numa direção com maior persistência, com maior animosidade, com maior vigor, mas contudo ela ia precisar a gente até fazer esse paralelo um pouco também, porque é diferente porque geralmente nós somos uma igreja com uma comparação, no nosso ditado popular, de uma alta performance, né? Alguém que está ali só para ter o resultado, trabalha, mas Deus, ele está muito mais além da nossa alta performance. Ele quer que nós estejamos ligados de fato a uma paixão, um amor mais profundo, porque as pessoas às vezes servimos a Deus em busca, na verdade, de dados, de uma estatística. Trabalhei muito, me esforcei muito, me dediquei muito. Todavia, nós precisamos entender, e talvez fosse a análise que Éfeso precisava, é que Deus lida com as pessoas antes de lidar com o seu serviço. Então era importante, é claro, as obras, o trabalho de Éfeso e a perseverança eram importantes, mas Deus estava dizendo a Éfeso: eu preciso trabalhar em vocês antes de vocês trabalharem na obra. Essa é a lição. Porque geralmente as pessoas acham que é suficiente fazerem a obra, acham que é suficiente pregarem, acham que é suficiente orarem, que é suficiente fazerem todas essas atividades. Todas elas são importantes, mas antes de tudo isso, é preciso trabalharmos em nós. E era isso que Éfeso precisava. Quando ele diz, olha, volta, ele não estava só dizendo um retorno nas suas atividades, não, porque eles estavam atuando ainda, por incrível que pareça. Quando ele olha para elas, eles estavam em atividade, eles estavam trabalhando, fazendo obra, serviço, mas contudo, ele estava dizendo: eu preciso de vocês antes de precisar do que vocês fazem. Então eu preciso trabalhar na vida de vocês. Eu preciso ter um encontro com vocês, porque a gente acha que Deus, ele se satisfaz apenas com isso. Então que Deus, através dessa avaliação que nós estamos fazendo aqui, possa trazer essa reflexão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Diácono Max, para concluirmos este assunto, quais lições podemos extrair da carta escrita à igreja em Éfeso? Mas o senhor vai responder daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Muito bem, já estamos de volta nesta tarde para encerrarmos o último bloco do quadro O que a Bíblia diz. E desde o início falamos como era o cenário sociocultural da cidade de Éfeso. Também falamos a respeito da igreja que ali havia, a igreja em Éfeso, como foi o seu início, qual o histórico que ela tinha, o seu trabalho, a sua paciência e também as qualidades que Jesus elogiou naquela igreja. E por fim, agora no último bloco, o diácono Edivan nos trouxe a respeito do grave problema que aquela igreja ali tinha, que era o abandono do primeiro amor. E neste momento queremos direcionar a última pergunta para o nosso irmão diácono Max, a fim de concluirmos este assunto. Quais as lições, diácono Max, que podemos extrair da carta escrita à igreja em Éfeso para os nossos dias atuais? A primeira grande lição que nós podemos extrair da carta endereçada à igreja em Éfeso é a importância de se alcançar a maturidade espiritual, amigo ouvinte da palavra. A igreja em Éfeso só pôde pôr à prova os falsos ensinos dos falsos mestres, porque era uma igreja madura. Sem a maturidade espiritual, parafraseando o que o próprio apóstolo Paulo fala para os Efésios, no capítulo 4 e versículo 14 da carta que ele escreveu àquela igreja, nós seremos como meninos inconstantes, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O antídoto para isso é a maturidade espiritual. Segunda grande lição é a importância de se ter paciência. Para se adquirir maturidade moral e espiritual, a gente entende que é necessário que se haja antes a paciência, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 3. E para corroborar com isso, Tiago diz em sua epístola, no capítulo 1 e versículos 3 e 4: meus irmãos,
Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz paciência. Que essa paciência seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, sem que lhes falte nada. Então, é necessário que se haja paciência para se alcançar a maturidade. Terceira e última grande lição é a importância do primeiro amor, que o diácono Edivan estava acabando de falar aqui a respeito do grande problema da igreja em Éfeso. O primeiro amor não é algo que você perde, é algo que você abandona, como bem frisou o diácono Edivan. Jesus disse para a igreja em Éfeso, no capítulo 2 e versículo 4 do livro do Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Há uma diferença crucial entre perder e abandonar. Por mais que se pareçam as palavras, há uma diferença aqui. E muitas vezes o ato de se perder alguma coisa está ligado a algo que é contrário à nossa vontade, a algo que é meramente acidental. Contudo, a palavra que Jesus utiliza aqui é abandonar, que vem da expressão grega apiemi, e tem um significado bem abrangente. A concordância de Strong, uma concordância gramatical grega, define esta palavra, melhor dizendo, da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás. Esta palavra aqui, apiemi, que é traduzida em português como abandonar, é usada para se referir a um marido que se divorcia de sua esposa. Essas expressões, amigo ouvinte, refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono, de descaso. O Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. O primeiro amor é como um fogo. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. A primeira, o convívio com o pecado. O pecado nos afasta do primeiro amor. Segunda, a falta de profundidade em nosso relacionamento com Deus. Terceira causa, a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida que muitas vezes nós pensamos que é insignificante. Não, é uma besteira aqui, não tem problema isso, e aí a gente acaba não tratando, e lá na frente isso se torna uma bola de neve que acaba nos afastando e apagando a intensidade do nosso amor ao Senhor. Quarto e último, as distrações. Como o diácono Edivan bem falou aqui em uma das suas respostas às perguntas que foram feitas, uma dessas distrações aqui nós podemos citar o entretenimento. Quantas pessoas hoje perdem tanto tempo na frente de televisão, de celular e de tantas outras coisas, e esse tempo, esses aparatos tecnológicos entram na vida das pessoas como uma parasita que fica tomando o tempo da pessoa, e aí a gente, por causa disso, não temos uma profundidade no nosso relacionamento com Cristo. Então, todas essas coisas podem servir como balde de água na chama do primeiro amor. Então, são essas aqui as lições que nós podemos extrair da carta. Portanto, querido ouvinte, se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. Lembre-se de onde caiu, volte imediatamente ao primeiro amor. Na próxima semana falaremos, se Deus nos permitir, sobre Esmirna,
a Igreja Confessante e Mártir. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Agenda da semana. Muito bem, querido ouvinte, neste momento queremos avisar que amanhã, sexta-feira, teremos mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizado na Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, ali próximo da Praça dos Correios. E o nosso pastor Hélio Ribeiro convida toda a igreja para estar participando de mais um grande culto de doutrina amanhã às 19 horas no Templo Matriz. Com certeza Deus terá mais uma vez uma palavra especial para o seu coração. Neste próximo sábado também nosso pastor pede para avisar que teremos a abertura do pré-congresso de jovens e adolescentes às 19 horas na congregação no bairro da Coab 1. E neste próximo domingo às 14 horas também teremos estudo da Palavra de Deus na congregação no bairro do Maria Cristina, e à noite às 19 horas aniversário do conjunto Canaã, também na congregação do bairro do Maria Cristina. E o nosso pastor convida a todos os irmãos, aos queridos ouvintes, para estarem participando deste trabalho que será uma bênção também para a glória de Deus. Muito bem, neste momento queremos agradecer ao nosso bom Deus por mais uma feliz oportunidade de aqui estarmos anunciando a sua palavra através deste programa de rádio. E também queremos neste momento agradecer ao nosso pastor Hélio Ribeiro. Também agradecemos a cada um dos ouvintes que estiveram conosco participando nesta tarde, interagindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E também agradecemos a toda a equipe do programa Em Defesa da Fé, Diácono Edivan, Diácono Max, nosso irmão auxiliar Mateus Espíndola também na parte técnica. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Muito bem, querido amigo ouvinte do programa Em Defesa da Fé, receba o abraço de todo aquele que faz parte aqui da direção do programa. Sintam-se abraçados aí. Nós agradecemos a audiência de cada um. Deus abençoe aí meu amigo Erlos, que ficou ouvindo aí até o final do programa, tem participado conosco aqui através do WhatsApp, os outros irmãos, o irmão Vando, os irmãos aí de Serra dos Ventos, de todas as congregações, cada pessoa onde chegou sinais desta rádio, você ficou sintonizado até agora. Que Deus lhe abençoe e lhe cubra com ricas bênçãos do céu. Queremos agradecer a Deus, a todos os amigos que estiveram conosco. Desejamos que, através das mensagens que têm sido aqui proferidas, fiquem as lições para você, e que, acima de tudo, você compreenda que
O amor a esse Deus está acima de qualquer outra coisa. Então preserve esse amor, preserve essa fé na pessoa de Cristo Jesus. Momento de oração. Meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que aqui estamos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais esse programa que foi feito na tarde de hoje, através das ondas sonoras dessa rádio, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada lar que ouviu, a cada ouvinte fiel e a cada irmão que esteve conosco ligado na programação. Continua abençoando, Senhor, faz a Tua vontade, continua cuidando de cada um, esteja sempre conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que amanhã teremos mais um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, programa Escola Bíblica no ar, a partir das 14 horas da tarde, e no próximo sábado também, programa Juventude Cristã, de 11 da manhã ao meio-dia. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, mais um programa em defesa da fé, dando continuidade ao assunto das 7 cartas do Apocalipse. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.